Olá, quero falar sobre o reino de Deus e o trabalho. Eu tenho para mim que nós fomos escolhidos para um propósito. Eu particularmente procurei Deus em tantos lugares, religiões, seitas, crenças e acabei o encontrando através de Jesus, onde eu aprendi que Jesus é a ponte, é o caminho, a verdade e a vida. E continua sendo assim para mim, desde os 35 anos. A palavra de Deus nos diz que foi Ele mesmo que nos escolheu. Abraão queria apenas ser pai, mas Deus fez dele o pai de nações. Além de dar a ele a realização do sonho que era ser pai, ele o fez pai de nações. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Eu já vivi coisas que transcenderam em muito os sonhos que eu tinha. Assim é Deus, né? Quando nós o agradamos, ele faz maravilhas. Davi era um pastor de ovelhas e foi elevado a uma posição de imenso poder. E Deus o fez rei de Israel. Quando fui visitar Israel, entrei numa fila enorme ali para ver o túmulo do rei Davi. Então até hoje, né? Milhares de anos já passaram, centenas, né? Melhor dizendo, 2000 e poucos anos, e ele ainda continua sendo visitado. Ambos foram homens que cumpriram o propósito de Deus e prosperaram, Abraão e Davi. Eles tinham prazer em orar e buscar a face de Deus. Eles não tinham problemas em reconhecer que erravam e que precisavam de Deus. Que bom quando nós temos essa docilidade, né? Sermos pessoas sujeitas a aprendizado. E isso é muito importante, porque nenhum de nós acerta todas. Somos imperfeitos. Jesus mesmo declarou: perfeito só o Pai. Por isso que eu acredito que o homem precisa de Deus. Nós precisamos de limites. Olha a sociedade atual, quanta liberalidade de ações, de atitude, de coisas impensadas que a pessoa, além de prejudicar-se, prejudica todo um contexto à sua volta, né? Traz escândalos para a família, para a sociedade. É falta de limites, né? Então, Deus nos impõe limites e isso é maravilhoso. Quem dera todos nós fôssemos tementes a Deus, hein? Aliás, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu não vou fazer tudo porque eu tenho limites. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu devo ir, né? Bem, já o rei Salomão, olha só, né? Um homem que viveu o melhor da vida de forma extremada. Ele era bonito, foi riquíssimo, né? O homem mais rico. O homem mais sábio, ele foi tudo, né? E ele declara isso. Eis que me engrandeci sobrepujei em sabedoria. Palavras dele. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Incrível, né? Mas, olha só, ele começou bem, teve tudo, mas não terminou bem. Nós precisamos terminar bem, ainda que não tenhamos começado bem. Ainda é tempo, né, de deixar Deus nos transformar. Se entrega para Jesus, deixa Deus te dar uma vida melhor, de sensatez, de sabedoria. Nenhum de nós precisa de muito para viver bem. E o que adianta, né? Tantas riquezas e não poder desfrutar nem da presença das pessoas queridas porque foi preso. Bem, Salomão ele se perdeu em meio às suas grandes e exuberantes conquistas. Por que será? Ele foi escolhido por Deus como foi Abraão, como foi Davi,
e para uma coisa muito incrível que era a construção do templo, né? Então ele teve uma missão muito bonita e depois, em seguida, ele se perdeu, ele se enredou com tantas mulheres, né? A Bíblia conta que ele teve 700 esposas e mais 300 concubinas. Que homem dá conta de tanta mulherada assim, né? Para que tantas? Mas ele fazia as alianças nos arredores, ali em torno de Israel, e casava-se com aquelas mulheres estrangeiras. E além dele casar-se com elas, ele permitiu, né, que elas trouxessem os seus deuses para dentro de Israel. Então ali houve uma contaminação e seguramente quando isso acontece a pessoa se perde, né? Uma pena, porque depois de ter vivido tantas coisas lindas, né, ter um final assim triste, né? Bem, Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que nesse mundo há, por amor a você, por amor a mim, Ele enviou o seu único Filho, Jesus. Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e na condição de Filho do Homem e Filho de Deus, Ele ascendeu para junto de Deus Pai. A Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai. Mas antes dele ascender, Ele falou, eis que vou, mas vos deixo o Espírito Santo. Então Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo pode nos dar uma vida incrível, a vida abundante que Jesus nos prometeu, a vida serena, tranquila, né? Apesar das circunstâncias contrárias. E haja circunstância contrária nos dias atuais, em todos os lados, né? Mas Jesus veio para estabelecer o reino de Deus e estabeleceu. O reino como reinado, o poder real de Deus, está presente na obra redentora de Jesus. Que lindo, né? O reino presente de Cristo é espiritual e invisível. Invisível. Pois consiste na soberania, poder e autoridade de Jesus como Salvador dos homens e destruidor do império das trevas. Então, para isso, Jesus veio no cumprimento da missão, para nos salvar e nos dar vida eterna. E enquanto estivermos aqui, até que Ele venha para cumprimento dessa obra redentiva, aqui mesmo nós podemos ser livres. E isso é estupendo. O reino de Deus não é um reino dessa dimensão. Só entra o cidadão dos céus, ou seja, é preciso nascer de novo e ter uma vida espiritual. Quero falar um pouquinho então sobre os valores do reino no dia a dia profissional. Profissional, empresarial, enfim. Aliás, o empresário, o empreendedor merece aplausos, especialmente na nossa nação, né? Que a gente tem expectado tanto tempo por uma reforma administrativa, reforma tributária, porque são os empresários que geram riquezas, são os empresários que dão subsídios governamentais. E para quê, né? Que retorno nós vínhamos tendo? Agora, felizmente, tem havido, né, uma melhora, pelo menos não temos mais roubo, cessou a corrupção, cessou. Ainda tem gente, né, com portas abertas aí, ainda se corrompendo, mas felizmente eu acredito que esteja em extinção, né, chega. Bem, falando em valores do reino aí, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e segundo, falar só sobre esses dois aspectos, praticar os princípios de Deus. Para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, na certeza de que as demais coisas nos serão acrescentadas, nós precisamos ter comunhão com Deus, ter nascido de novo, nos tornado filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. E quando isso acontece, nós temos então comunhão com Deus através da oração. Nós falamos e ouvimos, hein? Você não acredita, né? Se não acredita, é só experimentar, porque é verdade. Porque o reino, apesar de ser invisível, é real. E apesar de ser invisível, Deus nos mostra muitas coisas do reino de Deus. E eu já vi muitos anjos, já fui arrebatada até o terceiro céu e eu posso te assegurar que é uma coisa
belíssima, não dá para descrever. Quão lindo é o céu, né? É de um brilho assim que, meu Deus. Bem, não posso nem me lembrar, senão não vou conseguir falar aqui. Mas o agricultor faz o plantio e espera. E espera. A falta da chuva e do sol pode prejudicar a colheita. Sim ou não? Sim. Quem manda chuva e sol? Hein? Criador, né? Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nesse mundo há. Elohim, o Deus Criador. É Deus, então, quem abençoa para que o homem seja abençoado. Eu, uma ocasião, fui pregar em Londrina, em um centro de recuperação de homens de rua. E foi incrível o que Deus fez naquele dia, falando para cultos e incultos, porque onde tem morador de rua tem empresário ajudando a obra, né? E eu falei a mesma mensagem e ambos foram tocados igualmente. Então, homens cultos, incultos, ricos e pobres, recebendo a mesma mensagem e Deus trabalhando igualmente, porque independentemente das coisas que nos cercam, nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos em um corpo. E a nossa alma anseia pelas mesmas coisas, hein? Quem não gosta de ser feliz? Quem não gosta de ter uma família estruturada? Quem não gosta de ter um trabalho bacana, uma vida próspera, tranquila? Ter saúde, ter paz, hein? Todos nós, né, queremos as mesmas coisas. Bem, e eu, no trajeto daquela casa de recuperação, eu fiquei assim impressionada porque passei por fazendas e havia uma cerca fazendo uma divisa entre uma fazenda e outra. Uma verdinha e a outra toda seca. Aquilo me inquietou muito. E eu sei, né, que Deus coloca o sol para justos e injustos. Deus não faz separação de pessoas. Ele trata todos igualmente. Aliás, ele ama todos indistintamente. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso ele dá a chance, né, a oportunidade de regeneração. Todos nós temos essa oportunidade, a escolha é nossa. Então ainda é tempo, eu quero te dizer. Deixa de ser mal e passa a ser uma pessoa boa, hein? Mas aquela fazenda me intrigou e depois então, né, eu entendi que apesar do sol se pôr para todos, o sol e a chuva, ele pode beneficiar uma colheita e outra não, na dependência do quão bom ou do quão correto seja aquela pessoa, aquele fazendeiro, né? Onde houver um crente que reconhece o governo e o senhorio de Cristo, o reino de Deus será manifestado. Desculpa se eu não me expressei direito ali. Quando nós agradamos a Deus, Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Então Ele dá colheitas estrondosas, né? Eu queria ter falado isso. Mas onde houver um Filho de Deus que reconhece o governo e o senhorio de Cristo, o reino de Deus será manifesto. Nós podemos desfrutar da autoridade, do poder, do reino que atuam já nessa era presente. O governo de Cristo é real. Para nós que somos herdeiros de Deus, cordeiros de Deus e estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então é só ordenar e ver a manifestação do reino. Uma ocasião eu atendi uma empresa e um rapaz pedreiro, né, que foi ali arrumar o telhado, ele caiu. E naquele momento meu coração se encheu de misericórdia. Eu falei, Deus, um trabalhador que precisa de trabalho, ele não pode ficar de repouso. E do jeito que eu vi aquela perna toda quebrada, o pé já distante da perna, eu me abaixei e tentei juntar tudo aquilo ali, impus mãos e orei com fé. E Deus restaurou, naquele momento, a perna e o pé daquele rapaz. A gente fala de milagre, é uma coisa linda, né? Só vivendo mesmo, porque não tem explicação.
Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Nós somos simplesmente canais, instrumentos na mão de Deus quando andamos com Ele. Eu recupero empresas quebradas e sempre eu peço a direção de Deus. Então, me cansei já de ver fluxos vermelhos ficando azuisinhos, hein? Empresas deficitárias passando a ser superavitárias. Uma ocasião eu atendi uma empresa com 5 unidades Fabris em várias regiões, vários estados, e nós tínhamos acordado que fecharíamos 3 unidades, os empresários e eu. E no dia seguinte Deus me deu uma direção e eu conversei com aqueles empresários, mantivemos todas as unidades abertas, fizemos uma triangulação com a China para recebimento de novas peças que não teríamos tempo para fabricarmos aqui no Brasil. 3 meses depois a empresa superavitou e foi uma coisa linda o que Deus fez. E tantos cases assim, né? Bem, nós somos embaixadores de Cristo onde estivermos, na igreja, na empresa, no governo, na educação, na saúde, nas ruas, nas casas, hein? Em qualquer lugar, em todo o tempo, porque o reino de Deus consiste não apenas de palavras, mas de poder. Se houver alguém ali com fé, Deus age. Não há limites, então, do que Deus pode fazer quando nós estamos cheios do poder de Deus. Segundo, praticar os princípios de Deus. Essa é a nossa parte. As colheitas amargas advêm da corrupção nos negócios. Então, se nós agirmos de forma correta, colheremos bem. Se não, haverá uma sequidão. Além de escândalos, né? Além de tantas coisas que acontecem, porque eu fiz a minha carreira profissional só em multinacionais, empresas grandes, prósperas, mas porque elas têm ética, porque elas têm lideranças competentes, e isso é fundamental, né? Você cresceu e para continuar crescendo precisa ter toda a sorte de compliance. Atendi uma empresa que não tinha compliance nenhum, quebrou, continuou, quebrou de novo, quebrou outra vez. E eu falei, olha, nem me chame porque não vou atender mais, porque vocês saem fora daquilo que a gente orienta, então não quero meu nome junto aí com toda essa situação. Porque as pessoas precisam ouvir, né, e praticar aquilo que o consultor diz. Senão, não tem como. Também já me cansei de recuperar empresas e o empresário quebrar de novo, porque sempre gastando além do que podia, né? São pessoas sem limites, então não tem o que fazer. Você faz uma vez, duas, na terceira você fala, opa, chega, não atendo mais, né? Acabou a brincadeira. Bem, então a desonestidade é uma balança enganosa. A extorsão, quando a pessoa cobra mais, né, ela vai ter problema porque está pegando do outro que não pertence. Fraude, a injustiça, né? Ganhos injustos, riqueza sem retidão, preguiça, tem gente que nem levanta, né? Um andar desordenado, descomedido, negócios ilícitos e escusos, né, que trazem aborrecimento, fechamentos vantajosos, sonegação de impostos, salários injustos, exploração de funcionários, despotismo, né, da liderança, tirania, opressão. Nossa, abuso de poder sem fim em muitas organizações ainda hoje, infelizmente, especialmente as empresas familiares, hein? O empresário quer para ele e para a família e em detrimento de prejudicar os funcionários. E outros até que também cheguei a atender, filhos roubando os pais, né? Enfim, acontece de tudo quando o homem tem o coração ruim, quando é desonesto, né? Mas, olha, eu estou assim, escrachando essas situações porque ainda é tempo. O que adianta tanto dinheiro e ficar na cadeia, não poder ficar nem junto dos familiares, nem comer a comida que gosta, hein? O que adianta, né? Tantas situações em meio à imoralidade, perda de entes queridos, escândalo para a família, para a sociedade. O que traz essas coisas, né? Porque um abismo chama outro abismo. Não se engane, porque se você faz uma coisa feia hoje, amanhã você vai fazer pior.
e vai fazendo pior cada vez mais. É bíblico, né? Bem, recentemente atendi um empresário aí com 10 anos de igreja, oração dentro da empresa, se dizendo cristão, né? E nós, quando planejamos, não quiseram nem entrar na área de talentos humanos, dizendo, nossa, essa área, nossa, não tem problema nenhum, pagamos acima do mercado, o nosso clima de trabalho é espetacular. E quando eu comecei a entrar na execução, fui conhecer os gestores, né? O primeiro e segundo escalão. Olha, foi lamentável o que aconteceu. O gestor da produção, jovem ainda, saindo todo dia à tarde, trabalhando fim de semana, com um saláriozinho muito aquém da responsabilidade que ele tinha e do que ele proporcionava para a empresa. E acabei identificando esse mesmo comportamento com relação aos demais líderes da empresa, os demais gestores. E quando eu fui ver, né, a empresa superavitária, guardando dinheiro para abertura de fundo de investimento, tá errado, né? Tá errado. Então, você pode enganar o homem, a Deus ninguém engana, né? Então, o mau comportamento, ele traz sofrimentos. Vou relatar aí 3 gerações de ascensão e queda, né? Avô, pai e filho, olha só que coisa incrível. O rei Uzias buscou a Deus e Deus concedeu prosperidade. Mas a sua alma foi consumida por um forte desejo de poder, hein? Parece o nosso cenário político. Empresarial também, eclesiástico, educacional. Nossa, a educação também está tão corrompida. A saúde, todos os setores, né, da nossa nação sofreram aí com a variável da corrupção e do poderio, né? Aliás, essa esfera, ela sempre ou se envereda para as mulheres, ou para o excesso de poder, excesso de riquezas, a ganância, a ambição acaba descomedindo esses líderes quando eles não têm princípios, né? Então, exaltou-se o coração do rei aí, Uzias, até que se corrompeu, por conta do desejo forte de poder. Rei Jotão, o filho, tornou-se um homem poderoso porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade de Deus. E porque agradava a Deus, Deus lhe concedeu sabedoria, sucesso e prosperidade. O que Deus deu para quem ele se agradava? Sabedoria, sucesso e prosperidade, o rei Jotão. E o filho viu o exemplo do avô, o exemplo do pai, né? O avô que ascendeu e quebrou, teve a queda, o pai que permaneceu de prosperidade em prosperidade, mas ele voltou-se para deuses falsos. Olha só, e foi a ruína, hein? Deus não divide a glória dele com ninguém também, é importante que o homem entenda isso. E tantos cristãos que se dizem cristãos, mas que nem a Bíblia leram e, portanto, engolem qualquer coisa que tragam, né? Precisa ver ali os 10 mandamentos, olha só, é muita ignorância, né? O meu povo perece porque carece de conhecimento, profetizou Oséias. Porque Deus abomina as imagens, as esculturas, né? A idolatria. Bem, o homem de mau caráter, ele traz escândalos e destruição. Zaqueu teve seu caráter transformado pelo poder de Deus. Então, Jesus pode transformar. Eu escrachei mesmo nessas situações, né? Rasguei o verbo, porque ainda é tempo. Nós sempre temos a oportunidade de escolha. Deus nos deu livre-arbítrio e nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. O mal tem consequências danosas, desastrosas para a pessoa, para a família, para a sociedade. Então, além de escândalos, o sofrimento, né? Falando então